horário reservado ao Santa Cruz que não enviou material. Calma aí. Não enviou material. Vai com calma. O cara empatar com Santa Cruz de Natal, rapaz. Sol quente É daquele, o fim da picar. A culpa é do sol. Também. Quer dizer que o sol tava quente só pra quem é daqui de Pernambuco, né? Rapaz, Temos um jogador aqui. Jogar no sol quente não é nada bom. E, infelizmente, Não, os meninos... Olha, vou dar Ele jogou 11 da manhã na época dele, Você rapaz. quer bagunçar o Corinthians? Não é aqui. bagunçar não, é porque Vamos vocês botar- ficam aqui passando Vamos manteiga colocar no seu ordem. lugar. Olha, vamos falando sério, mas boa noite pra você, boa noite pra todos. Agora sim, boa noite, Maílson. Hoje aconteceu a coletiva de imprensa, né, para a divulgação do cronograma da implementação da SAF. Por sinal, né, teve ali a participação do presidente do Conselho Deliberativo, né, o Vitor Pessoa de Mello. Teve também a participação do presidente do Conselho Fiscal, né, que é o Bartolomeu, né, Bueno, e além de outras lideranças do clube, né, neste momento importante. Então, a imprensa foi em peso, né, porque convidou a imprensa foi acompanhar. E aí o presidente Bruno Rodrigues, ele se preocupou muito em deixar claro que não há nenhum tipo de atraso, né, na questão da SAF. Por quê? Segundo ele, é um processo lento, que precisa ter muita calma, com várias auditorias, tanto pelo lado dos investidores, como também pelo próprio lado do clube. Então, tudo está seguindo o trâmite que foi acordado lá no dia 13 de janeiro, quando foi assinado e teve a festa da torcida, né, naquele momento. Então, hoje foi passado para a imprensa esse cronograma, como é que vai seguir, até a assinatura da SAF, até a assinatura da documentação. E aí, Maílson, o presidente trouxe, né, nessa coletiva, né, um seguinte, que até o dia 30 deste mês, esse é o prazo, até o dia 30 deste mês, será assinado, né, ali, em definitivo, a documentação da SAF, até o dia 30 deste mês, 30 de maio, será assinado. Depois que for assinado esse documento, será enviado para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho Fiscal. Vai ser enviado no dia 2 de junho, esse foi o prazo, e no dia 16 de junho, o Conselho Deliberativo tem esse prazo para dar o ok, tanto o Conselho Deliberativo como também o Conselho Fiscal. E depois dessa data, aí, estando tudo certo no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, aí se convoca um AGE, que é um prazo de 45 dias para ali ter a votação. Lembrando que a votação não será aberta, né? Mas terá a transmissão da TV Coral. Quem votar sim ou não a SAF, após analisar ali a documentação, terá seu nome lá e o seu voto, ou seja, não vai ser uma coisa, vai ser fechada a participação da imprensa, mas vai ser a público com a imagem da TV Coral e o nome vai estar lá. Você votou sim, seu nome está lá. Você votou não, seu nome também vai estar lá. Então, esse é o prazo, né, até aí após desse período ter a votação se sim ou não, sendo assinado, segue o trâmite normal e a SAF será aí já implementada no Santa Cruz. Lembrando que o Santa já vem recebendo aporte desse grupo financeiro. Esse aporte não está sendo de bolo, tá? Porque é bom que a gente explique também. Está sendo tudo documentado, quanto está sendo entrando, o Santa Cruz está pagando a esses jogadores. Veja, o Thiago Galhardo foi contratado pela SAF, mas quem está pagando é o Santa. Porém, o Santa está colocando lá na documentação. Quando for assinado a SAF, tudo direitinho, porque o caminho é esse, aí o valor que o Santa já pagou, né, a folha, tendo aí esse acréscimo desses atletas que chegaram com a SAF, a questão do Thiago Galhardo, o Felipe Alves e outros atletas, aí sim será pago, né, aqueles valores que o Santa pagou durante esses meses. Serão devolvidos. Serão devolvidos. Então, esse é o trâmite, só repetindo, até o dia 30 deste mês é o prazo para assinar o documento. Depois esse documento será enviado para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho Fiscal. E depois do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo dando ok, se convoca a um AGE e nessa AGE aí se vota sim ou não a favor da SAF. Esse é o caminho, esse é o trâmite que vai ser feito, esse é o cronograma para essa implementação da SAF no Santa, Maílson. Já chegamos a ver, Zé do Carmo, esse processo, né, ser um processo com mais tempo a se percorrer, né? Então, se a gente fizer um paralelo aqui, não entre agora não, viu, Mário, no assunto não, com o Náutico, que a SAF não deu certo, no Santa Cruz as coisas andaram e a gente está vendo os passos praticamente finais, né? Os passos praticamente finais. Então é uma SAF que
aparenta já todas as garantias, que todo mundo, de um lado da SAF, precisa analisar, do lado do Santa Cruz também precisa analisar. E essas pessoas que estão analisando, elas, obviamente, elas são responsáveis se depois lá na frente não der certo, mas também são responsáveis se der certo. Então, mas tudo está sendo feito de maneira, pelo menos aparentemente, muito cautelosa, muito dentro de uma perspectiva a ter uma SAF segura. O que não significa dizer que obrigatoriamente dá resultado dentro de campo, porque SAF é para ser gerido de maneira mais profissional. Mas se todos os clubes virarem SAF, alguém vai cair. Então, necessariamente, a gente espera, e vai ser muito difícil, a SAF vai ter que se esforçar muito para errar tanto quanto os diretores de Santa Cruz erraram, olhando num passado recente. Eu particularmente vejo que a maneira como está sendo traçado o caminho de Santa Cruz na SAF é de muita transparência. Então as pessoas deixam bem claro tudo aquilo que fazem e deixam muito claros ainda aquilo que vão fazer. O torcedor de Santa Cruz está receoso por conta de um dos membros da SAF que falou que ia sair. Quando se fala que alguém vai sair de uma situação de planejamento, de investimento, já vem logo na cabeça do torcedor de que isso aí não vai dar certo porque alguém discordou. É o primeiro pensamento nesse sentido. Então, todos querem saber do porquê. Ele começou o CAD, Márcio Cadá. Então, o Márcio Cadá, ele saiu... Ele até postou depois do jogo lá do Santa Cruz de Natal, né? Que o Santa Cruz tinha conquistado um ponto, que não era o melhor resultado, mas que tinha pontuado. Certo. E surpreendeu depois essa assim, notícia. mas acontece. O torcedor, ele fica receoso, se vai dar para trás, porque é um dos membros, de uma diretoria que chegou aqui muito empolgado e fez colocações, vibrou junto, mostrou que o caminho no Santa Cruz é um caminho onde você pode chegar a grandes conquistas a partir do momento que for traçado os planos e todos cumprirem a risco aquilo que foi predeterminado. Então, a dúvida hoje é o porquê o Marcelo vai sair. Márcio Cadá, aliás. Essa seria uma dúvida. Agora, Moisés Oliveira, claro que a gente sabe que o Santa Cruz teve sua reapresentação já que aconteceu hoje, O Santa Cruz já começa a trabalhar, jogou contra uma equipe potiguar e agora tem uma equipe potiguar pela frente. Desta feita, o nome mais forte do futebol potiguar na divisão, na Série D. O América de Natal. Por sinal, o Santa vai voltar a enfrentar o América de Natal depois de 11 anos. Passou rápido, viu, Zé? O último encontro contra o América de Natal foi pela Série B, em 2014. Foi um sábado e o Santa perdeu esse jogo em casa por 1-0 para o América. Na ocasião, o técnico do América era o Roberto Fernandes. E o Santa, agora me fogem aqui a memória, peço até desculpa, mas depois de 11 anos, o Santa volta a enfrentar o América. Hoje à tarde aconteceu essa reapresentação. Enquanto estava tendo a coletiva de imprensa, os atletas estavam no campo fazendo um regenerativo. E aí deu para perceber que a gente não foi até lá, porque, claro, foi restrito apenas ali aos atletas, mas na saída deu para ver o Matheus Melo. O atleta já foi, tem até o próprio Marcelo Cabo tinha falado sobre isso, que essa semana a tendência era que ele já voltasse a trabalhar com um grupo. Não vai estar pronto ainda para sexta-feira, porque o jogo era na segunda e mudou para sexta, então o tempo ainda ficou bem mais curto, mas pelo menos já iniciou a transição com bola. E outro jogador que também iria iniciar a transição com bola, isso eu não conseguia ver, e volto a dizer, o treino foi restrito, então a gente não tem muita informação. Era o Totti, que também iria trabalhar com bola hoje com o grupo. Mas a tendência é que para o jogo contra o América, o Santa vá com aquele esquema que venceu o Novo Horizonte. Porque o próprio Marcelo Cabo falou sobre isso. É cada jogo, então a cada esquema. A minha equipe entendeu muito bem a minha ideia para jogo. Então se adaptou muito rápido. Ele deu exemplo no 3-5-2 que ele montou contra o Santa Cruz de Natal, com um campo muito pesado, por sinal. E ele deixou muito claro, mas estava lá, que esse jogo era um jogo de muita força física. Então até parece que eu montei um time num 3-5-2 para jogar na retranca, mas não é bem isso, segundo ele,
Não, montei um time que os meus laterais, eles chegaram como alas. Mas, competir. mas olha, o 3-5-2 é um dos esquemas mais ofensivos que existe na face da Terra. Porque você ataca com 4 jogadores, né? Mas você Né? ataca com 6. Você ataca com 6 jogadores. E o torcedor, como ele é emocional puro, ele gosta de ver a bola balançar a rede. Então, quando a bola não balança a rede, né, se dá a entender de que você está com 3 homens de marcação, 3 homens, né, que não sabem criar o suficiente para jogar. Então é por isso que eles são contra o 3-5-2. Então é o torcedor tentar entender que existe um esquema tático, existe principalmente uma situação onde você vai pregar uma peça, não é, no seu adversário, e muitas vezes ele é surpreendido, não é, da forma como você vem trabalhar. Então não vi nada de extraordinário, não é, nesse sentido. Eu entendi. Na coletiva ele até chegou a falar, o Marcelo Cabo chegou a falar que em alguns momentos o Santa jogava no 5-3-2, porque ele recuava seus 2 laterais. Eu achei a postura do Marcelo Cabo um tanto quanto defensiva, mesmo tendo um esquema tático que pode ser muito ofensivo. Mas eu achei o Santa Cruz dentro de uma estratégia muito defensiva. E aí eu entendi também a explicação dele, quando ele diz que era um jogo para competir. Não era um jogo que ele ia ter condição de ter um jogador com qualidade de criar. Era um jogo de combate físico. Certo. Era um jogo de competição. Então, que ele armou o time dele na perspectiva. Agora, o que eu acho, Zé, de tempestade no copo com água, para mim, que o torcedor fez, é que o Santa Cruz, na minha visão, você que disputa o campeonato da Série D, se você, todo jogo fora de casa, empatar e vencer em casa, o Santa Cruz sobe. Então, o resultado obtido fora de casa foi a conquista de 1 ponto. O Santa Cruz joga em casa agora contra a América de Natal, e é responsabilidade do Santa Cruz vencer. Claro, e é interessante o torcedor do Santa Cruz saber de que o time do Santa Cruz ainda não está pronto para você dizer assim, ó, o time do Santa Cruz está jogando o fino da bola. Mudou de comando técnico relativamente recentemente. Pois é, o time do Santa Cruz ele está, não é, em ascensão. É uma outra situação. Sim. O time do Eu Santa acho que Cruz o 4x0 começa a se conhecer. atrapalhou. Não, nesse não, contexto o assim 4x0, vou esperar que vai golear de O novo. 4x0 entusiasmou o torcedor de tal maneira A palavra é exatamente essa. que ele está, não é, num patamar onde jogou no Arruda, vai ser goleado. Que ótimo se isso acontecesse. Que ótimo se acontecer, mas não é esse. Não é. Na verdade, a divisão que o Santa Cruz está disputando é uma divisão muito acirrada, onde o primeiro obstáculo já foi ultrapassado, que foi o campo. Entendeu? E jogar às 3 horas da tarde, né, amigo? Mas, Porque aquilo ali não existe. Você Meu jogar de amigo, 3 horas aquilo da é um tarde. desrespeito com o ser humano. Você jogar de 3 horas da tarde é a mesma coisa, você está empinando uma pipa, não é? De 2 horas, 2h30, 15 para as 3, e aí daqui a pouco você não consegue nem ver a pipa direito. E o árbitro, tão forte. E o árbitro, Zé, ele não fez o tempo técnico. Ele não fez aquela parada. queria largar. Sim. Ele não E o fez. Santa pediu, né? Aí eu acho que o Santa pediu. Cruz de Natal deu uma punição a ele, não pagou, né? No final. Pagou não? Não, não recebeu não. Não pagou. Não pagou a viagem, não pagou nada. Não pagou nada. Quer dizer, não deu um tostão Não, aí. deu não. Não, a gente sabe que ele deixou vai na súmula receber. Ele lá. vai receber. Mas ele recebeu um castigo porque ele castigou os caras dentro de campo. Ele não verdade. deu o tempo técnico. Agora tem que se ligar, porque sexta-feira, se é um jogo de verdade que o torcedor queria ver, vai ver sexta-feira. Lembrando Porque o América que- de Natal tem a mesma pretensão do Santa. Exatamente. Subir de divisão. Só para eu reforçar a questão rapidinho aqui do Pois América, o Santa tinha como técnico, naquele ano de 2014, o Oliveira Canidé. Horrível. Era o quê, menino? Oliveira Canidé. Meu Deus. O Santa tava brigando para entrar no G4 naquele jogo, Tava acabou só brigando, perdendo. porque não entrou, Tinha 40 mil torcedores no Arruda. E o Santa acabou perdendo aquela partida pela 34ª rodada. Eu estava trabalhando com o Roberto Fernandes na época. E Roberto tava acabou onde? vencendo. Tava no América. Tava no América. Era o treinador do Pronto, América. época, O Santa não. perdeu por 1-0 naquela partida. Se o Santa ganhasse, entrava no G4 naquela ocasião. E o Santa acabou perdendo. Então, 11 anos depois, o Santa volta a duelar contra o América, agora pela Série D. Né? No Arruda, esse jogo acontece na sexta-feira, às 8 horas da noite, Maílson. Pois é. A falar em Roberto Fernandes, hoje é aniversário de Roberto Fernandes. Parabéns para É, ele. Roberto Fernandes fazendo aniversário hoje, mas está em Brasília, né? Ele alto já se parabenizou. A gente sabe que no Distrito Federal, não é,
Tá muito boa a situação dele lá, não. Não, não, assim, a situação dele tá boa. Boa? Mário, a Tomou sua... 4x0 do Botafogo, perdeu de novo, mas tá boa. Não perdeu de novo por como? Perdeu de novo na Série D, rapaz. Não perdeu de novo na Série D, não. Tu não sabe de nada e fica falando Red Flanai que os 15 mil Não sei se ele vai terminar essa primeira fase, não, viu, Zé? Ele tá um pouco aperreado, porque o resultado de ontem não foi o resultado que ele Amigo, esperava. eu sou dele. América de Natal, inclusive. Sei. Não torcerei para o meu time em homenagem ao Não Santos. É torcerei? Onde é que você conseguiu essa torcerei. palavra? Eu vou torcer, amigo. Eu sei. Onde tu torcerá? Ele... Aonde tu Não, eu torcerá? quer dizer que eu não vou torcer pelo América de Você Natal. está pô. se torcendo Não, tô devido fora. ao resultado de Conversa. ontem. Ontem eu fiquei sabendo que Sidney tava aqui com a toalhinha dando pra ele. Doutor, tua linha, Pô, doutor. pegava assim, toma, Mário. Tô fora, tô fora, amigo. Agora, se não vejamos, né? Parece que eram duas toalhinhas aqui. E era... Era um passando pro outro, outro passando para um. Tô fora. Pelo grande profissional que nós temos, que é Mário Júnior, né? E ele estava muito ligado nos resultados dos jogos, Obrigado, Zé. né? Eu fiquei sabendo que você foi que tava dando a toalhinha pra ele, viu? Oi? Ontem. Foi você que tava dando a toalhinha pra ele. Não, na verdade. Ele chorava, você botava aqui, bota a cabeça aqui, Fora. Mário. Não me lembro desse Lamomã. Encosta sua cabecinha. No meu ombro chora. O Capital perdeu pro Ceilândia 1x0, sim, rapaz. Olha, você entendeu? Vamos deixar de falar do verdade. Náutico, porque o Náutico daqui a pouco o Mário vai participar É o melhor com a sexto gente. colocado com 3 pontos. Abre Mas teu essa- olho não, Roberto. Mas Só- a mesma chave, né? Eles se encontram, né? Eles no se caso, encontram, sim. no caso na série D também. É eles D estão. também, é. Isso. Só Pois pra, não, gente, Moisés. só pra gente passar aqui informação importante Bora. sobre a questão do Márcio Cadá. O presidente do Santa, Bruno Rodrigues, respondeu a minha pergunta e outras relacionadas a um dos investidores. Ele deixou claro que não muda em nada. Foi uma coisa entre eles, o grupo, e aí o Santa não tem poder nenhum de mandar afastar ninguém. E eles entenderam que o Márcio Cadá, né, teria que se afastar, ou então ele também entendeu isso, porque também ficou muito claro. Eu entrei em contato com o Márcio Cadá, ele não respondeu. Liguei para ele também, ele não quis falar com ninguém aqui. Na verdade, não falou com ninguém da empresa pernambucana, mas não muda em nada. Em nada. Então é Olha, bom que a gente deixe pro torcedor claro que essa saída do Márcio Cadá, que de fato saiu, foi entre eles, tá? Entre o grupo, né, dos investidores. Eles conversaram entre eles e a vida que segue. Olha, e aí não vai ter nenhum substituto para o Márcio Cadá e não muda em nada. Eu Zé. fui ontem no estádio do Arruda, né? Pra gente fazer aquele jogo para ajudarmos nosso amigo Cook, né? Para nós arrecadarmos muito mais situações para que Cook se recupere o mais rápido possível. E das pessoas que trabalha no Santa Cruz, não é? Eu vi ele pequenininho. E ele cresceu lá porque o pai dele, não é? Também trabalhou no Santa Cruz, o falecido, não vou falar o nome para não complicar. Ele chegou para mim e falou assim: Zé, a gente está feliz aqui no Santa Cruz pela primeira vez, olha só, ele falando assim mesmo, pela primeira vez nós estamos tendo os nossos salários sendo pagos em dias. Então a gente não está sofrendo como nós sofríamos antes, que era um mês e meio, 2 meses, entendeu? E quando a gente recebia, a gente não recebia tudo. E agora nós estamos recebendo. Então a gente está feliz, não é? Pelas pessoas que também estão trabalhando em prol do Santa Cruz, que nesse momento começam a dar, não é, uma resposta não só positiva ao seu torcedor, como também a nós que trabalhamos diariamente aqui. Nós estamos felizes. Então o caminho, não é, está sendo traçado de uma maneira muito convicta e principalmente honesta. E só rapidinho aqui sobre o balanço financeiro, tá? O presidente falou o seguinte: olha, a gente não divulgou o balanço financeiro ainda, que o prazo é até o dia 30 de abril, era, né? Porque já passou, porque a CBF orienta que não faça nenhum tipo de correção quando a divulgação já tenha acontecido. Então, para não ter nenhum erro, nenhum equívoco, o Santa vai disponibilizar oh meu Deus, a prestação, pelo de prestação de conta, né? Vamos falar dessa maneira, não é bem isso o nome. Do ano passado, né? Ele vai, até o fim desse mês, né? Vai sair essa prestação, vai sair todo o que foi feito, né? Do ano passado para esse. O levantamento. O levantamento, exato, porque me fugiu aqui a memória. Então, até o fim desse mês, o Santa vai divulgar aí em público realmente o que tem de ativo, de passivo, do que gastou, do que conquistou na temporada passada. Então vai ser passado aí para todo o torcedor do Santa Cruz.